Opa, e aí, tudo beleza? Estamos aqui para mais um podcast, Papo com Café, falar do mercado imobiliário, do novo mercado aqui com os convidados, né? E com o meu parceiro e sócio Nanderson, o nosso novo patrocinador aqui, a Select, participando aqui com a gente, o Miguel, o Marcão, da New Time. Vamos falar aqui de novo mercado, vamos falar de muita coisa bacana que esses caras estão fazendo no mercado, trabalhando em segmentos distintos, mas que a gente se completa, né? Não é isso? Não é isso, Nanderson? Verdade, muito otimista para esse nosso terceiro episódio. Presenças ilustres aqui do Marcão e do Miguel. E vamos fazer um bom papo aqui. Bora. Vamos começando aqui com o Marcão. Se apresenta aí, diga aí quem é Marcão. Marcos Vargas. Então vamos lá. Conta aí pra gente. Eu sou o Marco, tenho uma empresa de multipropriedade, de consultoria de multipropriedade. Sou de Uberlândia, Minas, né? Sotaque acho que mostra bem, né? Mostra bem aí de onde eu sou. Tô nesse mercado de multipropriedade que pode parecer para muita gente algo novo, mas estou há 24 anos já trabalhando com isso. Caramba, 24 anos. 24 anos, assim, eu costumo brincar, né? Todas as dívidas, todo o patrimônio veio dali. Muito mais dívida do que patrimônio, né? Então, comecei nesse negócio, acho que a grande maioria começou no Rio Quente Resorts, é um resort lá no Cerrado Goiano, né? Assim, é uma referência de resort no Brasil. Foi o primeiro resort. Quando você falar a palavra resort, o primeiro que você vai lembrar é do Rio Quente Resort. Trabalhei no Beach Park, né, que é um outro parque de referência, no Enotel, né? Isso me fez, então, mudar de cidade, né? Mas não conta tudo não, cara, que tem muita então, coisa aqui pra gente contar. Então vamos seguir pra frente. Né? E Toca New Time, que é uma empresa que faz a consultoria de vendas imobiliárias. Show. Daqui a pouquinho você vai passar pra gente, assim, com mais detalhe, o que é multipropriedade, porque eu acho que isso é muito... não é uma questão que todo mundo entende exatamente, né? Verdade. Miguel, nosso português potiguar, né? Esse aqui falou em sotaque, eu sou potiguar há 10 anos, mas o sotaque diz tudo, não é? Eu sou português, trabalho no mercado financeiro desde os 16 anos. Caramba. Passei aí por toda uma estrutura, várias estruturas financeiras, corretor de bolsa de valores de profissão. Cheguei às áreas de administração de banco, tive uma sociedade financeira na Europa e quando tomei a decisão de parar a parte de negociação, porque ao fim de 25 anos de mesa de negociação, nós achamos que temos que desligar, vim para Natal a pensar que isto era tudo muito tranquilo e afinal não é, não é? Por isso... e a decisão que ele trouxe aqui ao nosso Brasil, primeiramente, e a Natal especificamente? Crise na Europa e alguns clientes meus, já algumas famílias, porque eu faço gestão de patrimónios tanto mobiliária como imobiliária, tinham investimentos no Nordeste. Natal e João Pessoa estavam com alguns projetos com alguma dimensão e daí me ter sediado aqui em Natal. Facilita, né? Um pouquinho. E o clima é bom, por isso acabei por ficar por cá. Então, Marcão, conta aí pra gente, assim, o que é essa questão de multipropriedade? O que é isso, assim, porque muita gente confunde com um produto que foi lançado há um tempo aqui em Natal, que era o timeshare, né? Todo mundo acha que é a mesma coisa. Qual é a diferença de um pro outro? Como é que é isso? Até 2018, a multipropriedade, onde eu vou explicar aqui, ela não era legal. Ela não era ilegal, mas também ela não era legal. Não era regulamentada. Ela não é regulamentada, bem disso. O que acontece? O timeshare é uma venda de hotelaria. Tá? Como assim uma venda de hotelaria? Ela é um produto para o hoteleiro, para que ele ocupe o espaço que ele não está conseguindo preencher na venda convencional. Ponto. Qual que é o benefício do consumidor? Ele vai ter uma diária mais em conta, naquele empreendimento que ele já está lá, que ele gosta. Ou seja, é uma compra antecipada de hospedagem. Uma compra antecipada de diária. Perfeito, perfeito. Que aí depois eles têm uma ferramenta, estratégia de você poder usar tanto naquele hotel... Isso, aí você vai ter uma intercambiadora
que vai fazer com que aquele cara que compra nessa base Sim. possa trocar para outro cara que comprou em outra base. Para que Certo. todos não fiquem usando sempre o mesmo destino, Sim. você faz a troca de intercâmbio. Assim, Portugal também funcionava Sim. Em toda a Europa. toda a Europa. É toda a Europa, né? Então, mas ficou muito forte na região da Ilha da Madeira, né? Na região de Albufeira, ali para baixo, ali, do Algarve, né? Algarve. E na Espanha, E mais sul a de Espanha. costa, Sul de Málaga, Espanha. né? Aquela região. Málaga, Benidorm, Marbella, Ibiza, né? Ibiza. Então, e isso veio para o Brasil com os argentinos, né? Los Hermanos entregaram para a gente essa cultura, porque lá estava em crise. Aliás, continua até hoje. Vieram para cá e a multipropriedade ela chegou em 82 por aí aqui, muito forte já no mercado norte-americano, né? E também no mercado mexicano. Depois, Caldas Novas sempre foi um pouquinho do berço disso. Sempre lá vendeu papel, né? Títulos de férias, títulos de clube, Sim. né? Então, Caldas já tinha um formato. Tô contando um pouquinho de história para explicar o que é Sim, timeshare, aham, o que é claro. multipropriedade, tá? Perfeito. Certo. Achei importante o pessoal entender, assim, ficar mais Né? claro. Então, Caldas Novas ele tem uma certa, vamos colocar, Vocação. afinidade com férias. Então, lá nasceu os primeiros condo resorts, né? E o condo resort, o cara comprava uma unidade, não usava e colocava pro pool de locação. Certo. Isso também começou a não ser mais um negócio tão bom. Gerou a demanda. Então você tinha uma demanda reprimida, pessoas que compravam um condo ou compravam as férias, uma casa de férias, e começava a perceber que a pessoa não utilizava muito. Aquilo ali tem uma utilização no começo, quando é novo, Sim. depois aquilo ali vai caindo, a família vai casando, separando, não sei o que, vai tendo pouco uso. O que aconteceu nesse meio tempo? Alguém falou, cara, será que a gente não pode vender o tempo disso para mais pessoas? Já existe, a gente tem histórico de gente que compra um rancho para 4 pessoas, 3 pessoas, isso sempre existiu, né? Mas muito na amizade, No rancho né? vamos comprar de meia, né? De meia, Vamos fazer de meia. Muita amizade, então até eu separar, né? Porque separar dava uma briga levada nisso. Bom, então a multipropriedade, ela surgiu num direito real de propriedade, aonde um imóvel, um apartamento, um bangalô, um chalé, ele é dividido normalmente em 52 proprietários, cada um está ficando com uma semana, Sim. com 26 proprietários, cada um ficando com 2 semanas, e alguns empreendimentos com 13 proprietários, cada um ficando com 4 semanas. Certo. Né? Então isso com direito de escritura, que é uma coisa, né, Miguel? A gente tem essa cultura nossa, né, de ter vindo dos portugueses, dos espanhóis, de gostar de Da cartório, posse, né? né? Da posse, do cartório, do papel, da escritura, né? Então, isso deu mais segurança e credibilidade para o consumidor, porque antes ele estava acostumado a comprar o timeshare, que era um papel que estava comprando serviço. Agora não, está comprando um imóvel que dá também o serviço, porque a multipropriedade está ligada à hotelaria. Ok? Por isso Então, que, assim, a maioria dos empreendimentos de multipropriedade de sucesso tem que ter uma bandeira uma forte, boa bandeira né? hoteleira forte, um serviço de hotel, né? Para dona de casa que está comprando não achar Para mim foi que ela vai ter que fazer comida quando ela não for lá. Para mim foi a grande sacada da multipropriedade fazer esse credenciamento também, como o timeshare faz. E somado a isso, trouxe também a intercambiadora. Para dar o laço da pessoa não enjoar do próprio negócio, né? Porque, querendo ou não, a gente tem um litoral gigantesco. Você quer conhecer mais coisas. Por mais que Sem Natal dúvidas. seja lindo, por mais que Pipa seja legal, Claro. você quer conhecer outras coisas. Então, acho que juntou, sabe? O imóvel, as férias, o intercâmbio e a escritura. Tá, então, assim, hoje o que é o grande diferencial é que na multipropriedade você é dono de uma fração daquela unidade, né? Além de uma fração, a unidade é uma fração do empreendimento e você é dono de uma fração daquela unidade. Daquela unidade. E no timeshare você é dono de taxa de ocupação, de Por uso, um tempo de uso, né? né? Então você tem um contrato normalmente de 10 anos, de 5 anos, onde você vai... Só que
tem as suas vantagens. Você também não paga condomínio, tem Sim. alguns benefícios também, né? Só que o outro você pode hipotecar, você pode colocar em garantia, né? Então, Claro. assim, e o que é mais importante, o valor do investimento é muito menor. Bem menor. É muito menor. Então, você pode ter um empreendimento de luxo, que talvez você jamais se ateria não, vou ter um imóvel ali com áreas muito nobres, né? Hoje a gente estamos conversando aqui, né, Google? Áreas muito bonitas, muito nobres, onde você pode ter a oportunidade de passar um ano, uma semana, 2 semanas durante um ano. Perfeito. Né? E naquele ano que você não quiser ir e não quiser fazer intercâmbio, você coloca num pool para alugar. Claro. Né? Então você consegue, não tem o Rentabiliza, objetivo de rentabilizar, né? Eu até sou economista, se alguém escutar aqui, o cara vai ganhar dinheiro com isso, mas me processa, né? Ele não vai ficar rico com isso. Mas ele pode talvez salvar o condomínio. Ele não tem custo, Empatar, né? Ele não tem empatar, custo. empatar, né? Exatamente, empatar. Ele Muito passou de bom. um direito de uso a uma percentagem de fração. Perfeito. Ele tem um... E essa percentagem de fração é muito significativa. Não é? Sim, A significativo. pessoa diz que aquela casa é minha. Não é? Eu sou Isso, dono exatamente. de um empreendimento, Não é minha a 100% do tempo, mas mas é minha. é uma Perfeito. percentagem do tempo. Eu duvido que alguém que compra num churrasco fala que comprou a fração. É verdade. Ele fala que comprou um imóvel Faz naquele parte, né? lugar. Faz parte, né? Que não tá errado, né? Ele não, Não, ele não tá mentindo pra ele não tá ninguém. mentindo pra ninguém. Ele só deixou de dizer a A percentagem. porcentagem, Mas- Miguel, me diga aí, Select. Fala um pouquinho da Select pra gente. O que é que a Select né? Explica um pouquinho o que é fintech. Explica um pouco aí pro pessoal o que é que eles podem encontrar lá, sentando contigo. O que é que ele vai encontrar lá na Select? Bem, primeiro eu queria falar um pouquinho o que é que me levou a entrar para um projeto destes, não é? Com Porquê? certeza. Porque é assim, depois de 30 anos de mercado, não é? Vir entrar aqui no Brasil num projeto como a Select Investimentos, que é uma fintech não é nada mais do que uma empresa tecnológica no setor financeiro, Sim. em que nós juntamos um conjunto de produtos e serviços de forma a proporcionar aos clientes um serviço diferenciado. É um hub de negócios É um financeiros. hub de negócios financeiros. Isto é fruto de quê? Um dos sócios é meu amigo há mais de 20 anos e aquilo que fez foi andar com uma caminhada atrás de mim já há algum tempo para eu entrar para este negócio. E depois de ter vindo para Natal e ter vindo para alguns negócios tradicionais, efetivamente libertar-me deles, porque não é fácil, e Imagino. entrar naquilo que eu fiz toda a minha vida, que acho que faço bem e que posso trazer algum valor acrescentado aqui à sociedade natalense Ótimo. e do Rio Grande do Norte. Sobre a Select, é assim, a gente trabalha em vários setores de atividade. Fundos de investimento, seguros, consórcio, uma área de banco através de uma conta digital e depois o nosso core business, que é o quê? Imobiliário e energy. A empresa nasceu há 17 anos do imobiliário, por isso tinha um mapeamento de áreas muito grande, originou que a área de energy nas usinas fotovoltaicas, estamos com 22 usinas, Operando hoje 22 usinas. com toda a produção já vendida a 100%. Algum aqui no... Não, tudo no Paraná. Porquê Paraná se aqui tem mais sol? Não é? Tem mais sol, a pergunta é essa mesmo. Essa é a grande pergunta, Pode- não é? Potencial. No Paraná a tem gente mais aborda. demanda, ok? De necessidade de energia e a tarifa é mais alta, ok? E tem menos sol. Aqui em Natal tem mais sol, tem mais produção de energia, a tarifa é mais barata e tem menos demanda. Quando a gente junta um projeto ao outro, se calhar é zero o resultado, não é? Em termos de diferença, mas por isso lá os projetos têm uma necessidade muito maior e por isso começámos por lá, mas hoje já estamos também com Bahia, já está praticamente a finalizar e eu tenho 2 áreas aqui também em estudo para se efetivar 2 usinas. O Rio Grande do Norte, ele demorou muito. Ele tem toda a capacidade de ser o grande produtor energético de energia verde, né, do país. Só que demorou muito para a chegada da infraestrutura, né, de redes, de ligação, de tudo isso. Então, isso atrasa um pouco também a chegada de vocês, Mas investidores. este não é Né? um negócio de quem vem investir também, não é? Porque assim, nós
nós produzimos energia, mas a energia tem que ir para a rede, não é? Sim. Quem é que absorve? É. Absorve a Cosern, não é? Então tem que haver aqui uma vontade da Cosern de absorver essa energia para depois revender essa mesma energia. A Cosern É a companhia estadual? energética. Ela é Privado. Não, Estado? hoje ela é Privada, privada, né? privada. Hoje ela é privada. Hoje ela é privada, mas... com Tem- oligopólio. né? ela tem uma... Percentual. É assim, há toda uma gestão, são empresas que têm, do ponto de vista administrativo ou financeiro, as coisas não fluem rápido, mas tem havido uma evolução muito grande e eu acho Sim. que o desenvolvimento está à vista. Hoje na parte de energia a gente tem empresas como a 2A, que é considerada hoje uma das maiores empresas do país, Sim. né? Que é uma Sim. empresa local e é uma Sim. das maiores empresas de energia eólica, né? Então, assim, está entrando Eu posso forte. dizer que a primeira usina do Nordeste, fotovoltaica, por acaso foi montada por um amigo meu português, que é da Enerbras, Uhum. que efetivamente ele tem vindo a fazer um trabalho diferenciado, com material diferenciado também, tudo material austríaco e alemão, fugindo um pouquinho àquele material com menos qualidade Aham. e que tem tido um sucesso muito relevante em termos nacionais. A indústria nacional, ela consegue, ela entra bem também na produção, digo, da produção do equipamento, ou é tudo importado? Não, já há alguma produção. Praticamente a assemblagem. Sim. Ok? As coisas vêm de fora e depois são... Como se fosse uma montadora de carro. É uma montadora. Ela faz a união das peças Isso ali, mesmo. monta o quebra-cabeça Isso e... mesmo. Mas depois é assim, só para finalizar, esta área de imobiliário e energy derivou numa área de captação de investimentos, que é a CCB, que é uma cédula de crédito bancário, e aí é onde sim a gente consegue ter um produto extremamente rentável para os clientes e com um respaldo grande. Porquê? É o respaldo de todos os investimentos que a própria carteira da Select tem em termos de imobiliário e de energy. E isso proporciona rentabilidades entre 0,9% a 2% ao mês. A gente conversava nos bastidores, Miguel, e assim, você colocando que existe a possibilidade hoje de estruturação de projetos imobiliários com quase nada de investimento do incorporador. Isso é um fato que a gente pode chamar os amigos aqui, incorporadores, tudo isso, para sentar contigo, tomar um café e você explicar como é que é essa dinâmica do negócio aí? Eu não sei porque tu tá rindo, não é? Se calhar tu já viu isso, Não, isso acontecer, ou não? não, porque a gente começou nos bastidores aí, a gente tem trocado muita figurinha sobre isso, né? Não, aquilo que eu te digo hoje é que há uma palavrinha mágica no meio disto tudo, que se chama planejamento financeiro. Se tu tiver isso em cima da mesa, simplifica todo e qualquer projeto imobiliário. Porque hoje ainda a maioria dos projetos imobiliários se fazem sem planejamento financeiro. Deixa eu dar um recado aqui para meus amigos empreendedores, investidores, construtores. A gente tem uma solução bacana para o desenvolvimento dos projetos. Estamos alinhando bacana aqui com o Dr. Miguel. Você precisa sentar com a gente, tomar um café, né, conversar com a equipe da Penates aqui e vamos Muita coisa colocar boa. aí na mesa aí, te dar o pulo do gato. É assim, tu já viu o que é possível fazer, ok? E é possível fazer sustentado. Um trabalho sustentado e duradouro. Isto é, não é para um projeto. Sim. Quando a gente faz um planejamento de um projeto, nós estamos a fazer um planejamento para vários projetos sobre aquela empresa. Sim. E eu acho que isso é que determina o sucesso do negócio. Nós não estamos a falar do sucesso de um projeto. Estamos a falar do sucesso de um relacionamento que a gente vai criar com um grupo de investidores, ok? Face a um conjunto de resultados que vão acontecendo no tempo. E eu acho que isso é um diferencial. Parceria muito grande. ganha-ganha, né? Tudo incorporado. Eu digo muito assim, uma filosofia que eu aprendi com meu pai, né? Assim, que o nosso objetivo é fazer o segundo negócio. Sim. O primeiro negócio é fácil, porque assim, tem o encantamento da serpente, tem tudo que você pode trabalhar, né? Então, assim, mas aí a gente estaria com que tempo de mercado? Nada, porque você só faria a primeira venda, se Eu queimaria, digo sempre né? desse resultado. Esse resultado é É. sempre para eu gastar, ok? Porque eu gosto da recorrência. É algo que me atrai, é eu ter o esforço inicial de captar um cliente, mas depois o esforço de o servir bem ao longo do tempo é muito menor do que eu ter que captar outro.
Sim. Então, é assim, eu quero captar um cliente e quero servi-lo bem. Manter. Tenho um cliente para sempre. Né? Manter. Para sempre. E essa é a grande diferença. Né? E a grande vantagem de você ter um hub de negócio é que o cara lá chega, ele pode fazer um consórcio, ele pode fazer um seguro, ele pode abrir uma conta digital, ele pode E tu investir. pode cruzar tudo isso. Porque o interessante é que isso cruzado é uma mais-valia. Daqui a Ok? pouco a gente vai falar Porquê? do Eu posso fazer um investimento, colher uma rentabilidade e reinvestir num consórcio. Epá, o que é que isto significa? Pode significar muito. Posso sair de um universo de rentabilidade para um universo de valorização patrimonial. Ok? Então, estamos aqui a fazer o quê? Uma alavancagem patrimonial com dinheiro de terceiros. E sobre a alavancagem patrimonial, a gente vai falar daqui a pouquinho, porque agora a gente vai assistir um videozinho bacana, né? Falando aí um pouquinho sobre a Select, vocês vão conhecer um pouquinho o vídeo aí. Produção, bota aí o vídeo aí no ar aí. Show? Nosso modelo de negócio está baseado no compartilhamento de riqueza gerada por ativos reais. A sua busca por diversificação da carteira nos incentivou a trazer parcerias sólidas. A sua visão pelo futuro do planeta é a nossa por produzir energia solar. A sua forma de valorizar seus bens nos impulsiona a alavancar seu patrimônio. A sua preocupação em proteger transforma a nossa em promover blindagem patrimonial. E sua paixão por tecnologia acessível nos faz ir além. Para transformar a sua relação com o dinheiro, a Select cria soluções em geração de renda recorrente, com retornos acima do mercado, lastreados por patrimônios sólidos. Inicie hoje sua parceria conosco e se permita um futuro livre e próspero. Select Investimentos. Inteligência financeira que muda vidas e move pessoas. Marcão, multipropriedade. A gente está vendo muita coisa chegando aqui no Rio Grande do Norte, muita gente conversando, chegando empresas com mais experiência, expertise, né? Porque a gente sabe que multipropriedade é algo caro para se implantar, né? Principalmente uma coisa que você usa muito, que é a barriga de venda, né? Ela é muito grande, né? Um custo de venda é um custo operacional muito alto. Todo mundo olha que na multipropriedade, o pessoal faz a conta de uma unidade que custaria 300 mil, ela é vendida por quase 900, 1 milhão de reais, 1 milhão e 200. Mas ninguém sabe como é caro vender multipropriedade, né? Você que é o especialista da área, foi conhecer uma sala de vendas do Marcão lá em Recife, show, fantástica, de um projeto que ele tem lá em Gravatar. Parabéns, tá muito bacana. O cara trabalha muito. Ele mora aqui em Natal, mas ele fica aqui em Natal acho que uns 3, 4 dias. O restante é dentro do avião, aí rodando o Brasil. Um churrasco é difícil, né? Mas Vai sair, churrasco, vai sair. Cara, a multipropriedade, ela tem esse VGV que chama muita atenção do incorporador, né? Ele está acostumado a falar de subir um negócio o cara está acostumado a subir coisa de 100 apartamentos. Quando ele vê que ele pode ir naqueles 100 apartamentos, que ele estava acostumado a tirar 50 milhões de VGV, você falar que ele vai passar agora, ele vai diminuir o tamanho dos imóveis. Tem isso também. Sim. Ele vai diminuir o tamanho dos imóveis. Aquele imóvel que ele era de 100 metros, ele faz 2 ou 3. Sim. E ele vai extrair... Aquele imóvel que ele vendia 200, 300 mil, ele vai fazer 1 milhão, 1 milhão e meio. Vai fazer quase 5 vezes o valor do metro quadrado que ele está acostumado. Todos me procuram. Assim, vamos fazer isso aqui. E aí o Miguel falou uma coisa muito importante. Sem nenhuma viabilidade. Eu já peguei projeto que ele estava rodando. O cara falou, mas como é que você fez? Não, eu fiz assim... Mas cadê a viabilidade? Não, aí a única conta que ele faz é a conta quase de padeiro. Fez a conta do VGV quase ali, né? Padeiro, Então você tem um VGV 4,5 vezes maior e um custo 2 ou 3 vezes maior. Só que diferente não tem financiamento ainda. Você tem um número de extrato muito alto, quase 6 vezes maior do que estava acostumado. Então esse incorporador ele não sabe lidar com esse tipo de cliente, porque é outro tipo de cliente, então ele não sabe lidar com isso. Então
há um volume de extrato. A credibilidade do negócio é baixa, porque nós falamos isso aqui quando a gente estava, né, fora do ar. Veio muito picareta para cá. Quando eu falo para cá, para o Brasil. Sim. Tá? Não estamos parados aqui no Rio Grande do Norte, não. Certo. E o custo, a barriga, né, que eu vou até ver se eu patentei essa expressão, o fluxo de caixa negativo, né, para a gente ser mais firme no negócio, a exposição de capital, a exposição de caixa, a exposição do fluxo é muito alta. Tipo, para cada salinha daquela, você vai demandar 3, 4 milhões de reais sem subir um tijolo, sem fazer nada. Cada sala que você coloca, você tem 3, 4 milhões de reais. Tô falando isso aí de conta de padeiro. Para quanto tempo? Qual? Olha, uma exposição de um projeto muito bom, nós estamos falando de 5 a 6 milhões em 1 ano e 18 meses. É um desencaixe gigantesco, né? E esse preparador não está acostumado a ver isso, né? Ele faz o quê? O que é mais comum? Né? Ele vai lá, pega uma imobiliária boa, faz a maquete, vai numa gráfica, às vezes paga a gráfica em 6 meses, né? E toca o negócio. E o negócio está certo. Se der certo. Né? Paga em 6 meses. Se der certo. Se não der, a gráfica fica pro próximo lançamento. Espera mais um pouquinho. A gráfica ele bate um papo. Não, cara, não deu certo naquele, no próximo a gente resolve, né? E toca o negócio. Agora, na multipropriedade, e por que tem esse desencaixe? Isso que é importante. Vou dar um exemplo. O custo de uma venda, o custo comercial de uma venda é de 20% em média. Esse custo de 20% em média, você recebe na primeira parcela 1,5%, 1,8%. Então, como é que você recebe 1,8% e gasta 20%? Alguém tem que complementar aí os outros 18,5%. Sim. Né? Então, esse fluxo é o que diminui um pouquinho a aptidão. Né? Então, agora, nesse meio tempo, muitos aventureiros chegaram. Né? Muito, graças acho que mais a Deus do que a gente. A grande maioria está entregando o que está prometendo, isso é uma coisa positiva. Sem dúvida. Né? Talvez um pouquinho mais de atraso, tal, mas acho que está tendo a nossa cultura mesmo de atraso. A nossa cultura nós temos uma cultura de atraso que os caras colocam em contrato atrás, né? Isso que é engraçado. É tão na cultura que ele deixa no contrato que vai atrasar. Tem na legislação que você pode atrasar, né? Então, assim, já tem essa... Isso é inaceitável em outro lugar do Brasil. Mas no Brasil tem, se atrasar, eu tô livre do negócio. Então, é isso mesmo. A multipropriedade chama muita atenção pelos valores. Né? Ela é um mercado de mão de obra muito especializada, porque não é qualquer... Eu tô falando, você não usa o corretor tradicional, né? Você não usa o corretor. Menosprezar o outro corretor, não. Não, claro. Ela usa mais uma molecada, começa por aí, né? Por isso eu tô falando, a 22 que não era um moleque. Né? Então ela utiliza uma turma muito novinha, que uma venda um pouco mais de pegada. A gente não tem muito formato de conversar com o cliente amanhã. A gente faz uma venda que a gente chama de venda de impacto. Por isso também o distrato, né? O cara hoje tá legal comigo aqui, a hora que ele chega em casa, ele fala, rapaz, que cara conversador é aquele, né? Que porcaria que foi aquela que eu comprei. E cancela. Então, se você tem isso por uma venda de impulso, o que faz, né? Que o número de distratos seja muito grande. Então, mais ou menos esse é o parâmetro, mais ou menos o que acontece na multipropriedade. Mas você está vendo o Rio Grande do Norte hoje abrindo as portas para o multipropriedade, porque a gente tem visto aqui empresas chegando aí, né? A Gavi, Hyper House, que vem com um projeto bacana que a gente está bem próximo a ele, né? Tá conhecendo isso de perto. Como é que você está vendo isso, o Rio Grande do Norte abrindo aí? Porque, infelizmente, como você disse, a gente passou aqui muito picareta, muita gente que não tinha experiência, muita gente que quis se aproveitar do momento de mercado e que não vai entregar o que prometeu. Né? E hoje, essas empresas... Isso é natural em qualquer mercado, né? Quando abre, entra muita gente. Né? Que no loteamento a gente chamava isso de os entrantes. Né? Que era o cara sem experiência, que vinha, bagunçava, ia embora, abandonava e os profissionais continuavam e ficavam. Então, assim, a gente está tendo esse momento agora da chegada
de empresas que têm know-how no Perfeito. negócio, né? Como é que você está vendo isso? Eu acho que os 2 estados do Brasil que mais vão se beneficiar da multipropriedade é o estado do Ceará e o Rio Grande do Norte. Muito por um defeito do passado, né? Aqui tem poucos resorts. Então esse é uma terra muito bonita, mas com poucos resorts. Então ontem eu estava na praia, a minha esposa ainda brincou, falou assim: pô, um sol desse aqui, a barraca não tinha ninguém. Isso aqui, se fosse na Praia do Futuro, estava lotado. Estava lotado. Então você tem ainda uma demanda, muita gente querendo vir para Natal com uma pouca infraestrutura turística para chegar. A terra aqui ainda é barato em relação Os outros à centros. Bahia, a Alagoas, né? Então, terra barata, demanda reprimida, é um super atrativo para o negócio. O Pipa é o volume grande, está chegando, a gente sabe que está vindo 4, 5 incorporações. É importante que, eu não gosto que, eu por ser um liberal, eu não gosto que o Estado ponha muita mão nas coisas. Mas, nesse caso, é importante que peça mais garantias de como vai, porque existe algumas incorporações, Guga, que trata o projeto como uma plantação que vai chegar os gafanhotos. O cara vai, consome aquele recurso da região e depois vai embora. É verdade. E a Tem multipropriedade ela pode conter esse risco. Uhum. Você coloca muito produto, você massifica o destino, você vende longe e você pode vai quebrar a sufocar, economia né? local. Você vai sufocar, né? Você pode quebrar o Podemos ter um pousadeiro, problema depois, você pode, né? porque você está massificando. Então você pode abaixar bastante as diárias, e aí nós estamos falando. Então, assim, é muito importante, e o consumidor tem que ter essa noção do que ele está comprando, qual que é a expectativa de diária. Sim. Né? Então, assim, Pipa tá vindo ótimos incorporadores. A Gávea é um exemplo. Ela é minha concorrente na venda, né? Não na incorporação. E são uma galera muito bem intencionada, né? Muito bem intencionada. A gente tem o nosso aí, que se Deus quiser vai alavancar bem a região, que é Touros, né? Que a gente pode até falar aí que vamos fazer um super empreendimento aqui. Tá chegando aí, novidades, hein? Se prepare aí, vem um exatamente. produtaço aí. E o importante é que, assim, eu acho que acho que todo negócio, quando os entrantes entram bem intencionados, com capital, você começa a dar uma limpada em alguns pontos. O picareta vai embora, porque não consegue concorrer com a credibilidade. Você começa a fazer um compliance melhor na sua gestão. Então, você faz o negócio ficar mais profissional. Então, assim, eu sou... não é à toa que eu moro aqui, igual você falou, eu não tenho nenhum negócio aqui e moro aqui porque acredito muito no potencial da região, né? Então, eu acho que isso vão vir mais profissionais. Eu falei que são especializados. Uhum. Vou dar um exemplo, assim, até para ver se eu consigo mais profissionais para a gente treinar, né? Hoje, um menino de 20 anos, 21 anos, ele consegue, na multipropriedade, tirar R$8.000, R$9.000 mensais. Quer dizer, esse cara consegue... excelente salário, né? Para a nossa realidade. Exatamente, pela idade, por não ter 8 vezes o salário mínimo, não ter formação específica, né? E não precisa ter experiência, porque ele é especializado. Agora precisa ter sangue nos olhos, precisa ter gás, né? Ele é especializado, mas ele é altamente treinável. E claro, tem que ter aquele jeitinho de venda aí que não dá pra gente esquecer. Mas eu até brinco, eu era gago, bicho. Era? Vendedor gago, são poucos que esqueceram. Foi mesmo, que deu certo. Então eu acho que nem isso te afasta do negócio. É verdade isso. Vendedor gago. Eu tenho uma dúvida sobre multipropriedade. Olha aí. Vamos lá. Onde é que está o cliente da multipropriedade? Ele está no Rio Grande do Norte? Não, é o seguinte. Porquê? Boa pergunta. Porque tu abre o negócio, ok? O empreendimento no Rio Grande do Norte, ok? E onde tu vai pôr a sala e onde está o teu cliente? Esse podcast a gente tem que replicar ele algumas vezes mais aqui, porque esses dois feras aqui, eu vou te perguntar porquê, né? Porque aí é que está o sucesso ou não da própria... Pulo do gato. Perfeito. Você tem áreas que a gente chama de áreas de grife.
que você consegue ter um número maior de... Eu vou falar a palavra estrangeiro, mas eu tô falando que é o cara que não é daqui, tá? Não é o cara que não é o local. Não é o estrangeiro que Pode é fora falar do mesmo brasileiro. gringo, não, Não é problema. não é o gringo, mas não é o gringo. É uma coisa que a gente fala entre nós mesmo. Quando a gente fala estrangeiro, é que o cara não é da cidade, tá? Sim, é de São Paulo, é um São Paulo é um estrangeiro. estrangeiro, exatamente. E aí, então, é o seguinte. Destinos como Jericoacoara, São Miguel do Gostoso já é grife. Eu não preciso explicar onde é. O Brasil inteiro sabe isso. Porto Seguro. Isso é muito bom. Tem grifes de que eu tô falando. Quando eu falo grife, eu tô falando de conhecimento, tá? Não tô Sim. falando de ser classe A, classe B, não. Sim, tá falando da localidade. Gramado. É grife mesmo, é marca, é Gramado, conceito. né? Então você tem regiões que eu consigo fazer vendas, inclusive online, à distância. Então quando esse turista vier aqui para Natal, eu apresentando Touros, São Miguel do Gostoso e Pipa, é mais fácil do que, por exemplo, eu falar de Jacumã. Eu falei Jacumã, tá? Hipotético, Porque exemplo. acho que é um nome difícil de lembrar, por isso. Mas normalmente a região, no raio de 300 quilômetros, consome 70% do seu produto. 30% é o estrangeiro. Caramba, 70%, 70% do produto, do produto é da região. Aí De um deixa- raio de deixa- 300 Quem tinha quilômetros. esta noção? Não tinha essa- Não, é e deixa eu importantíssimo aí deixa eu esse dado. pegar aqui um gancho nessa fala de Marco, que é o seguinte. No estado do Ceará, o governo... Eu sou liberal também. Acho que ele deve intervir o mínimo né? possível. Só que é o seguinte, lá eles fizeram o que é essencial. Acesso. Certo? Eu vi o governo do estado do Ceará fazer ali em Jericoacoara, não, em Yaquirás. Canoa Quebrada, em Yaquirás. Também. Pô, ele fez o acesso até os É empreendimentos o ali. que o incorporador precisa né? para poder Eu já viabilizar o já negócio. falei isso aqui num podcast anterior. Eu estava Foi. em Recife, num treinamento lá que eu fazia para algumas empresas do varejo. E o cara fez, hoje à noite vai ter uma reunião aqui do trade turístico aqui de Porto de Galinhas. E ia ter a primeira feira em Portugal. A primeira feira que Recife Pernambuco ia participar, Porto de Galinhas ia participar como destino turístico, né? E aí o governo do estado veio para a mesa, e a gente lá num restaurante, todo mundo, aí os caras disseram assim, o que é que Porto de Galinhas quer para esse evento? Amigo, cuide do acesso para Porto. Recife estava tendo os ataques de tubarão, aquela coisa todinha, né? E ele disse, a gente tem que criar um destino turístico. Recife vira um turismo empresarial e a gente vem para cá e traz pessoal para vir curtir praia. Mas eu preciso de acesso. E foi o que o governo fez. Deu acesso. Eu acho que o governo, cuidando dessa infraestrutura, principalmente nos dias de hoje, que hoje está quase inviável você trazer um turista de São Paulo para Natal pelo preço das passagens. Então o turismo regional ele é extremamente importante. Então as vias de acesso, né? Esse dado que o Marco trouxe aí. Isso é 70%. fundamental, pô. Eu pensava que era o contrário. Não, 30% não. poderia Você ser da tem- região, assim, nesse raio que você colocou aqui. E 70% Então, fora. governadora, a senhora agora que tem a oportunidade de ter aí o presidente do seu partido, tudo isso, investe aqui no Rio Grande do Norte, trazendo rodovias, acesso e tudo isso, porque é importante pra gente, Sem para que essa dúvida. máquina gere riqueza. Aumentar mais Com empregos. certeza. E tem outro ponto muito importante. Eu acho que a imprensa, ela deveria falar de Natal, agora trazendo para a cidade, tá? Sim. Falar mais bem de Natal. Gasta-se muito pouco tempo para falar de um campeonato de surf, um artista que faz alguma coisa, mas talvez gasta um quadro inteiro para falar de uma rebelião que teve não sei aonde, de uma morte que teve ali. Então, assim, eu sempre falo isso. Para mim, o melhor consumidor da multipropriedade é o paulistano, tá? Eu sempre brinco, eles são mais rápidos. Eu não tô falando que o paulista é melhor que a gente, não. Eles são mais rápidos, eles têm uma vida mais corrida. O tempo deles parece que passa mais no carro, então o cara faz muita coisa ao mesmo tempo. Esse cliente, ele é antenado demais. E ele tem muito medo de coisas que a gente costuma falar. Violência. Então, esse é o ponto que às vezes outros destinos como Gramado... Isso. É atrai referência muita de atenção. segurança de referência sociedade, boa- segurança. boa Será que é só colocação. por causa do fundi? Perfeito. A gente tem aqui regiões aqui que dá um Sim. friozinho que você pode comer fundi. Sim. Mas é que o cara sai porque é o seguinte, olha só. Ele pegando um avião, saindo de Congonhas, chegando até aqui, ele gasta 3 horas.
se ele descer para Santos num dia de feriado, ele gasta as mesmas 3 horas. Oh, E se ele Dentro for, do carro, e se ele for para no estresse. Gramado, ele ainda tem que pegar mais 200 quilômetros, 100 e Verdade. poucos quilômetros. Olha para você ver que o paulista ele vai preferir Gramado por simples segurança, qualidade de Boa serviço, colocação, mano. padronização. Cara, você quer, assim, não existe cidade no Brasil mais bem preparada para receber um turista do que Gramado. É fantástico, sem dúvida. Você vai para a cidade, ninguém faz uma construção diferente da outra. Pode ser, talvez, que não seja tão democrático o processo, mas o turista, meu amigo, quer saber o seguinte, ele quer ter um dinheiro dele, ele quer andar com o relógio dele, ele quer colocar a joia, ou ele quer ter turismo também barato. Não estamos Sim. falando... Lá você tem uma catedral para você bater foto, você paga quanto para isso? Nada. Verdade. Você tem uma rua que não tem semáforo. E outra coisa... A cidade é instagramável, né? Ela é instagramável. Outra Então, coisa, assim, eu tive a satisfação de conhecer agora, recentemente, em novembro agora. E você já tem outra cidade, Canela, que eu disse à minha esposa e a meu sogro e minha sogra, daqui a 5 anos, olhe só se Canela não tiver num nível mais alto do que Gramado, pelo que vem se desenhando. Pessoal de Canela, deixa os comentários que vai ser contra, já são. Já? Já são. Que tá na frente, porque vai falar que a cidade é mais gourmet, né? Eu senti isso, não sei se Não, de repente assim, eu posso... Agora- assim, ó, né? Agora deixa eu saber de Miguel aqui, essa questão de alavancagem de patrimônio, crescimento de patrimônio atrelado ao consórcio imobiliário. É algo extremamente interessante. Eu entendo que é um produto fantástico. Você Né? já comentou muito comigo sobre Né? isso. Para o mercado imobiliário, a gente precisa olhar isso com mais carinho, porque é algo que você pode, em pouco tempo, né? Você ter aí, duplicar, triplicar o seu patrimônio imobiliário, né? Fala um pouquinho disso aí pra gente aí, Miguel. A base dessa alavancagem está no planejamento. Quer seja financeiro, imobiliário, Seja se a qual gente for. fizer um planejamento adequado, a gente tem uma alavanca ou de rentabilidade ou de imobiliária. Porquê? Porque isso é muito fácil, que tu hoje tem grupos de consórcio e tem entidades que vendem consórcio que vendem de qualquer jeito. Eles não fazem algo que está sempre no nosso serviço da Select, que é, eu não tenho nada para vender. Eu tenho soluções para os teus problemas. Então, eu tenho que dizer, a Select genericamente faz um conjunto de situações, agora, em que é que eu posso ajudar? A alavancagem patrimonial é uma das áreas em que nós efetivamente podemos ajudar, mas temos que saber qual é que é a necessidade do cliente. Ele quer uma primeira casa, quer uma casa para o filho, tem uma casa e quer aumentar o património imobiliário. Há soluções para todas essas situações. Necessidades. Agora, nós temos é que fazer o planejamento adequado àquilo que é a capacidade financeira da pessoa e àquilo que faz sentido para a vida da pessoa. Há pessoas que têm objetivos completamente diferentes, não é? Uns querem ter património financeiro só, querem viver de renda e não estão nem aí para casa, nem para aluguel, não quero nem pensar nisso, isso é uma trabalheira danada. E outros dizem, eu não quero ter dinheiro, eu só quero ter tijolo e vivo do aluguer e é isso que eu quero para toda a minha vida, que isso eu vou deixar para os meus filhos, para os meus netos. É um pensamento completamente distinto. É assim, completamente distinto. Eu concordo com o quê? Acho que a gente tem que fazer uma divisão sempre e dividir todo este... Tem um ovo em várias cestas, né? É um queijinho, não é? A gente não parte o queijo às fatias. Então, os investimentos e o património têm que ser mobiliário e imobiliário, do meu ponto de vista. Perfeito. Bacana. E Marcos, você sabia que Miguel também era um importador de vinhos? Ele tá... Parece que vai deixar agora aí essa linha aí. Mas Era tão bom que eu vou deixar. Ele viu? vai deixar. foi uma de suas atividades principais aqui em Natal, né? A parte de É importação verdade, de é assim, eu vinhos vim e para tudo cá isso. com um grupo de investidores, ok, que já tinham aqui alguns projetos imobiliários, não é? E houve um dos meus sócios identificou que o vinho podia ser uma coisa interessante. Eu gosto de beber vinho, mas nunca negociei em vinho, nunca vendi uma garrafa de vinho e passei a fazer tudo isso aqui, né? Mas efetivamente é um mercado que tem muito para crescer, mas a cultura de vinho ainda é bastante reduzida
e o que se consome é vinho de valor baixo, ok? E então é assim, eu acho que a pandemia veio trazer uma nova realidade, que é o quê? Quando fecharam todas as lojas de especialidade de vinho em Natal, as pessoas passaram a comprar vinho no supermercado. O supermercado viu o ticket médio dele do vinho aumentar e disse, eu vou ter que aprender a fazer isto, não é? Meu Deus do céu, eu estou a vender absurdo de vinho, não é? Passaram a importar, a criar marcas próprias e tudo mais. Então, o vinho de baixo valor, que é aquilo que é o grande consumo em Natal, hoje é uma venda de supermercado e não uma venda de loja especializada. Tipo e então periquita. é assim, não estou nesse negócio, acho que a gente tem que deixar quando não faz sentido. A minha relação era trazer de Portugal, principalmente, vinhos com uma relação de preço-qualidade diferenciada, ok? Agora, E engraçado, né, Miguel? Eu estava discutindo... a nossa liquidação é sexta-feira, por isso, até sexta, podem comprar algum vinho, a seguir eu vou ter que beber todo. Olha aí, ó. Vamos fazer a comemoração, o churrasco, né? Com o vinho e a faca. E a faca, Não, mas porque com assim... vinho, não é? Que aqui com churrasco é só com cerveja. Não. Mas o churrasco é com vinho também. Com não é? vinho Também, também. pode com ser, vinho pode ser com vinho e com a faca. Mas Não, A faca que eu Eu tô ganhei de gramado, presente. ó, tá vendo? Ele Juntamos trouxe três gramado, assuntos, ó. cara. Vinho, gramado, faca. E o bacana daqui de receber os amigos é isso, é que a gente tem esse bate-papo aqui de uma maneira bacana e trazendo aqui muito conteúdo pro pessoal. Esse negócio que o Miguel falou do vinho aí, do supermercado, eu tava discutindo com a minha esposa sobre açougue. Eu, quando era criança, era comum meu pai, em um dia da semana, passar no açougue e comprar a carne do churrasco da semana seguinte, comprar o lombo. Não temos açougue. Morreu. Aqui em Natal eu ainda encontro um, que é lá de Goiás, Free Goiás. Free Goiás. Aquele ali do Cidade Tem um, Verde, né? Fica ali perto de casa. No shoppingzinho do Cidade Verde ali. Mas você não tem mais, Não, né, tem cara? aqui na Roberto Freire. Tem na Tem na Roberto Freire, Roberto tem na Freire, Prudente de Moraes, tem na Abel Cabral. Mas aquele seu açougueiro de amigo que você... Não, o né? Não que tem tu ia mais. toda a semana, né? Que você ia toda Fazer semana. a feira da carne era... boa. Ele era já ali, sabia, né? ele já sabia a carne que você Porque tu queria. queria frango, tu queria costela, Sem tu queria... gordura, O né? corte que queria. O corte que você queria e tal. Isso acabou, né? É a mesma coisa. Parece que o supermercado, ele foi absorvendo esse tipo de coisa para fechar num lugar só. Sim. E perde um pouco, assim, ao mesmo tempo que traz a praticidade, né? Às vezes você tá querendo buscar uma coisa, você volta com um carrinho cheio, mas perde um pouquinho ali também, um pouquinho da economia regional, né? Você perde um pouquinho ali da conversa com o açougueiro, que era seu amigo. Mas né? minha infância, meu avô morava ali na Felipe Camarão com Ulisses Caldas. Vocês talvez não saibam exatamente esse endereço, atrás do SIC. da Felipe escola. Camarão, eu vi esse nome hoje lá no quartel. Era isso mesmo, né? E aí, na esquina, vizinho, parede colada com a casa do meu avô, tinha um açougue, né? Um açougue tradicional mesmo, né? Daquele escorrer sangue na calçada. Piso vermelhão. E eu não... Mas é normal, né? É, normal. Açougue tem que ter sangue. Se não tiver sangue, sangue. eu duvido. A carne não é boa, né? Só açougue judeu. Mas eu não esqueço. Eu não esqueço o barulho do cara amolando a faca naquele amolando, fazendo... Ou na pedrazinha, na verdade era um cepo de madeira, né? Que o cara amolava assim a faca. Dizia, como é que a madeira amola a faca ali, né? Mas o cara... Isso é verdade. Quantas pessoas... Eu via... Tinha senhoras que ia todo dia ali no açougue pra bater papo. Os caras ficavam conversando ali, né? Vinha gente pra bater papo no açougue. Era um ponto de encontro. Era um ponto de encontro. Mas é assim, trazendo esse tema para o setor financeiro, acontece o mesmo hoje, não é? É verdade. Só se adaptou o Hoje o segmento. que é que acontece? Hoje tu vai ao banco e alguém te pergunta o que é que tu precisa. Se a pessoa vir que tu na tua conta tu tem dinheiro, o que é que faz logo? Tenho aqui um produto. Ótimo para si. Ela sabe o que é que eu preciso? Não. Quem é? Só se tem uma varinha mágica e adivinhou, não é? Porquê? Tem que saber. Não, eu vou necessitar desse dinheiro daqui a 6 meses. Não, isso é para comprar uma casa. Não, é colocado logo um investimento ótimo. Não, ótimo para quê? Eu tenho que fazer o inverso. Então é assim, hoje eu tenho um supermercado, em cada banco eu tenho um supermercado, não é? Eu chego lá e pego uma coisa que é a única coisa que me dão. Não me perguntam o que é que eu gosto, Então, não é? deixa eu Ou o que é fazer- que eu preciso. Deixa não eu é? te fazer uma pergunta, Miguel, nesse ponto aqui que é importante pra gente, né, Anderson?
desse pensamento agora que me veio aqui. Então, eu chego hoje aqui, vou atender o Marcelo. Marcelo vai casar, certo? Daqui a 6 meses, 1 ano. E Marcelo não tem, tá querendo comprar um apartamento, certo? Só que Marcelo está começando o emprego agora, não tem a necessidade de comprar um apartamento hoje que ele não vai usar. Então, se ele comprar hoje um apartamento, mesmo que seja financiado, ele vai estar tendo despesa com condomínio, ou vai alugar o apartamento que ele não quer alugar para... E aí Marcelo tem hoje 200 mil para dar de sinal num apartamento. Mas com 200 mil ele não compra o apartamento que ele quer. Ele precisa de 400 mil reais para comprar o apartamento, certo? Hoje, você falando de produto, né? Aí se Marcelo chega lá na Select e diz, eu tenho aqui 200 mil, eu quero comprar um apartamento, estou programando para morar daqui a 2 anos. Né? CCB e consórcio. É interessante. É esse ponto, assim. Ele fazer esse investimento. Tem que planejar a aquisição do apartamento, ok? Eu não compro carro nem apartamento e gasto o meu dinheiro. É tudo em consórcio, ok? Então, porquê? Porque eu alavanco património, não é? Não vou deixar numa coisa que cada vez vale menos, eu não vou deixar o meu dinheiro, não é? Então, eu vou pagando para usar, ok? Então, aquilo que acontece é que o consórcio permite-me as duas coisas. É um time sharing, ok? E é uma multipropriedade. Porquê? Porque no fim, se eu quiser vender, é meu. É seu. Ok? Então, eu tenho um direito de uso e tenho O direito de 100% propriedade. da fração. Ok? Então, isso para mim é muito interessante. E o que é que me acontece aí? O exemplo que tu estava a dar. Se eu tenho 200 mil reais, eu vou investir uma parte, ou o todo, temos que fazer contas, não é? Esses 200 mil reais vão gerar uma rentabilidade. Sim, Com a rentabilidade eu pago o consórcio, não é? sim. Com o consórcio eu compro a casa. Com essa rentabilidade, eu vou continuar a pagar o meu consórcio. Se calhar a casa deixou de custar 400 para passar a custar 200. Quando chegar a entrega, ele dá o lance. Não Com a precisa. rentabilidade. Ele é contemplado. Ele vai contemplar Ah, a ele vai carta. contemplar. Ele tem 2 anos para isso. Entendi. Fantástico. E Nossa ele tem- contemplação média é entre... Eu falo 12 a 24, a real é entre 12 a 18. Ok? Então é assim. Isso para imobiliário e automóvel também? Imobiliário. Automóvel é até mais rápido. É. Então, assim, ele Só passa que a ter... normalmente a pessoa não quer esperar 2 anos para comprar um carro, não é? Aí aparece outra figura que é o Dependendo quê? do planejamento. Não, por isso é que eu te digo, tudo é um planejamento, mas estou a dizer, Muito normalmente para o carro, Normalmente é. a pessoa não quer esperar 2 anos. Aí o lance livre acelera a contemplação. Entendi. E aí a gente passa a ter uma venda programada, Sem dúvida. né? O corretor passa a ter uma venda programada, porque muitas vezes o corretor, na ansiedade de fazer a venda para esse cara que hoje não compra o que ele queria comprar, a gente acaba perdendo ele para alguém que teve a habilidade de apresentar a solução para ele. Aí eu vou te dizer uma Onde coisa. vem o Eu acho relacionamento, que né? há aqui uma lógica do corretor imobiliário que está completamente ultrapassada. Vou falar algo que não... Não, mas Porque aqui, a gente é bate-papo importante, a aqui gente, porque justamente a pra gente, isso. Que é o isso quê? aqui é importante para Hoje, refletir. o corretor imobiliário, hoje, quem vende multipropriedade, trabalha com quem? Com investidores. Sim, O que rola é dinheiro, sim. sempre. Tu pode adquirir imóvel, pode fazer uma aplicação num produto financeiro, mas temos sempre uma componente financeira no meio. Ok? Mas ninguém se preocupa com essa parte. Não, eu vendo casa. Com quê? Tem que rolar o dinheiro aí, não é? E quem faz o planejamento do dinheiro para aquilo acontecer? Ou para aquilo não acontecer? O que é que aconteceu ali? E faz sentido a pessoa pagar aquele valor ou não? Por aquele imóvel? A figura do consórcio é uma alternativa. Porquê? Porque o dinheiro continua do meu lado e eu continuo a usar o imóvel e a dizer que é meu, não é? Uhum. Mas o dinheiro está do meu lado. Aconteceu alguma coisa, Tem a urgência, tá ali o valor. está ali, né? Meu Deus. Liquidez. Um grupo, Isso tem um nome. um grupo É me isso procurou mesmo, liquidez. para pensar, só que o cérebro não agiu.
para pensar Clareou sobre agora. como fazer como usar o consórcio na multipropriedade. Não é difícil. Eu ainda não sabe? encontrei a solução. Não, por uma razão. Precisamos marcar um café lá na Select. O café tá aqui, porque viu? O café tá aqui. Porque o produto, ele já é muito parcelado. Né? Eu me falei, esse cara dá 1,2%, 1,5% de entrada e vai financiar o restante em 72. Só que o incorporador gostaria de receber esse dinheiro com mais velocidade. Então, assim, eu acho que o produto ele já é parcelado demais para que entre um consórcio. Posso estar errado. Talvez ele Tu tivesse pode que fazer ter- o planejamento antes. Não, mas aí eu tenho um pensamento aqui Tu que pode aí... ter uma ótica de um investidor, não é? Se eu olhar para essa demanda agora como investidor, já me interessou isso, não é? Porque eu vou comprar a casa em consórcio e a seguir eu próprio faço a multipropriedade, não é? Sim. Então eu faço um consórcio, não pago pela casa, estou a falar um valor e vou dar o direito. Posso vender parte da propriedade. Porquê? Porque tu vais vender 3 vezes, 5 vezes mais, 6 vezes mais, não é? Eu posso abdicar de parte da propriedade. Eu vou vender, eu vou comprar um valor, uma porcentagem da propriedade. Acendeu uma muito luzinha reduzida. aqui. Acendeu uma luzinha aqui que... Entendeu? Obviamente que isto tem que se Sim. botar num papel. A folha de Excel nisto, como eu digo sempre, é onde eu consigo trabalhar. raciocinar. O resto são só ideias. Muito bom. E traz isso também. Eu saio do multipropriedade, você falando aí, vem aqui pro construtor de 3, 4 casinhas, entendeu? No consórcio, vem essa referência que ele pode fazer a movimentação dele. O consórcio é para o construtor também. Não é só para o cliente final. É porque Não, mas, a gente aí, tem na mas cabeça se que o aplica aqui no multipropriedade, o próprio incorporador pode ser o cotista, usar, porque assim, ele vai passar uma coisa que talvez lá na frente a gente precisa entender bem, como é que o consórcio vai precisar da garantia, né? Então, assim, se eu tenho uma fração, como é que vai funcionar isso? Entender, que eu acho que aí vocês já têm essa solução. Mas no construtor, não, porque eu tenho uma unidade que vai ser a garantia da carta de crédito. O consórcio é o produto mais interessante hoje para um construtor. Se ele tiver planejamento financeiro, que normalmente não tem. Não tem. Saiu o projeto, eu quero começar amanhã. Não há amanhã nisto. Tem que fazer o planejamento e depois acontecer, não é? No tempo dele, não é? Se tiver com o planejamento, entra em execução direta. E o planejamento e as condições para a execução são várias fases, não é? Planejamento é uma coisa, adquiriu as condições plenas para a execução, é nessa altura que se avança, não é? Não é dizer vou fazer amanhã porque eu estou aqui com dinheiro. Quem quiser fazer isso pode fazer, não é? Mas isso é não olhando para uma componente financeira que eu diria melhorada, não é? Assim, a gente abre-se o leque. É por isso que hoje, quando a gente conversa muito lá na Penates, né, que a gente está num processo de transformação de alinhamento de rota, a gente está entendendo que hoje a gente não pode mais vender imóvel. Ninguém vende imóvel, a gente vende serviço. E o que você está colocando aqui, claramente, fez essa comparação com o banco e tudo isso, e chegamos nesse abertura de conversa sobre consórcio, uma série de coisas. A gente precisa entender qual é a dor real do cliente e apresentar soluções. Eu digo sempre aos meninos lá do escritório, o cliente falou no mercado imobiliário, traz ele para cá. A gente vai ter uma solução para ele, independente do que ele precise. Se é para construir, né? Se é para reformar, se é para trocar de casa, se é para alugar, se é para montar um escritório, seja lá o que for, traz ele para cá. Né? Então, assim, hoje a gente amplia isso porque a gente pode pensar em apresentar soluções financeiras para ele, né? Sim. Entender esse planejamento. Perfeitamente. E eu sempre escutava todo mundo dizer assim, não, você tem que fazer o dinheiro trabalhar para você. Você tem que pensar diferente, né? E eu vejo uma lógica hoje, eu tenho um filho de 8 anos. Da forma como eu eduquei meus filhos, eu tenho um filho de 33, uma filha de 32 e tenho um de 8. A forma como eu eduquei meus primeiros filhos,
é bem diferente da que eu educo o Dudu hoje, né? E o raciocínio lógico dele, no entendimento de negócio, é absurdamente assustador, entendeu? Verdade. Porque essa galera tem uma informação muito rápida, ele tá pegando muito rápido, ele tá vivendo um outro mundo e ele tem um pensamento diferente. Então, por isso que a gente vê a molecada hoje, né, fazendo dinheiro muito mais fácil, fazendo dinheiro muito fácil, entre aspas, né? Sim, assim, sim. com muito mais inteligência do que com suor, né? Verdade. Então, acho que hoje é o objetivo da gente, é a gente trabalhar mais com a cabeça do que com os braços, né? Não é arar um terreno, é entender o que aquele terreno ali pode desenvolver e... Trazer. Isso para mim se traduz em planejamento. Né? O planejamento é que te leva a essa situação. trabalhar com a... Mas olha que eu estou a ganhar, né? Eu tenho 4, viu? Tu só É? tens 3 filhos, viu? E também tenho um Dudu, viu? É? Então, 2 netinhos. Mas um assunto que todo mundo gosta aqui, futebol. Ixi. Aliás, é o assunto que eu tô feliz, né? Eu sou Mas feliz pela Argentina? Não, ou... sou feliz pelo Flamengo. Ah, tá certo. Ah, Não, pela Argentina é muito engraçado, né? Eu tava torcendo muito pro Messi, não pra Argentina. Eu acho que a maioria dos brasileiros. É porque é até pecado, cara, torcer eu pra confesso que eu tava Argentina. torcendo pela França. Não, né? assim, é que eu costumo personificar as coisas. Então, eu vejo a Argentina, eu vejo quando meu time vai jogar contra um time argentino que bate, desce o cacete, Isso. cospe, briga, chama a gente de macaco. Eu não consigo... E a mesma coisa quando eu vou pra França, eu vou lembrar do Macron, vou lembrar, sabe assim, eu começo a olhar. Então, assim, eu vejo futebol ainda num cenário que não é só o futebol. Com referência. Com referências, E por isso que eu gosto de ver o Flamengo, porque eu só vejo o meu time. Ali ali já não tem mais. Então, assim, na Copa eu torci pro Messi pela sensação seguinte: dele é um ser. ícone do futebol, do Sem esporte. dúvida. Merecia esse título. E tava precisando, né? A gente vê tanto perna de pau ganhando, levantando taça, e você vê um craque daquele ali que tá vindo embora sem levar alguma coisa muito importante, né? E a gente escuta muito, né? Quem gosta de futebol lê muito sobre esse assunto, que o Messi ele é um exemplo fora do campo também, que não é um cara de brigar, não toma cartão vermelho, não é um cara de fazer muita postagem, é um cara que é profissional na dele. Não tô nem falando que fazer fora é errado, tô falando assim, Sim. que é o estilo que eu gosto. Eu gosto de gente nesse perfil, que trabalha quieto, né? Faz a coisa certa, quieto, e vai... E ele foi a prova que dá pra colher, né? O que planta. Verdade. Acho que a verdade. conta é essa. Bom. E trazendo pro nosso cenário aqui, tem um americano aqui com força, né? Um abecedista, e esse aqui ainda não se decidiu exatamente o que quer. Vamos ficar Eu vou empatados. torcer Mário pro aqui Globo. A gente tá vendo aí que vai começar o nosso campeonato estadual, que vai ser bacana. Eu acho que é muito importante para o estado. Eu acho que o futebol ele é uma ferramenta também de geração de riqueza, Sem dúvida. né? Precisa os clubes cada vez mais se tornarem instituições sérias, empresas mesmo, cuidar de gerir isso, porque gera muita riqueza, principalmente no mercado imobiliário. A gente vê aí, tava vendo essa semana, Alan Dias dizendo que comprou a casa dele, tá aí terminando a construção da casa, vendo tudo isso. Então, assim, são pessoas que vêm para cá, que gostam da cidade, que se apaixonam, vão jogar fora, voltam para cá, né? Jogadores que se dão bem, que fomenta isso e que vem para cá. Miguel, como é que você vê aí o nosso futebol? Aqui você que... Que pergunta né? difícil, viu? Difícil, mas é bom assim. Assim, eu posso dizer que eu vim viver para Natal no dia em que havia um jogo aqui, que eu nem sabia o que era, não é? Que era ABC América, polícia a cavalo. Disse assim, meu Deus, eu estou chegando onde para viver? O que é que está acontecendo? E eu fui viver para o prédio ao lado do Frasqueirão. Ok? Quando eu percebi, era um jogo, não é? A partir daí começou aquela afinidade, não é? E hoje eu posso dizer que vim a sofrer pelo ABC. Não é? Ah, Não é um clube fácil, ok? No trato, na massa associativa dele, mas é uma paixão. Posso dizer que é uma paixão. A nível tá ali da na frasqueira, é um negócio contagiante, né?
Os americanos não sabem o que é isso. É diferenciado, não é? Cada um tem aquilo que merece, não é? Mas a nível nacional, eu tenho que ser aqui contra o Marco, não é? Porque Palmeiras. é assim. Tenho lá uma identificação grande com o Abel. O Abel, inclusivamente, há ali algum relacionamento até, e é uma pessoa diferenciada também. Sim, eu acho que tem sem feito certeza, sem um dúvida. excelente- Mas a torcida pelo Palmeiras é pelo time ou pela Pelo referência time, do Abel? O hoje? time eu acho que traduz. Tem um reforço do Abel, sem dúvida, Sim, né? Mas claro. assim, O time traduz. Porque dos primeiros jogos que eu vi aqui na Frasqueira, ok? Foi ABC contra o Palmeiras. Ai, trouxe a memória afetiva aí do Ok? time, né? E então houve um acompanhamento, sempre um estádio completamente cheio. Muito bom, E massa. foi uma coisa que me identificou sempre muito. Não é? cara, o Que meu bom. Dudu, ele não quer mais ir pra cadeira, só quer ir pra arquibancada, quer ficar embaixo do bandeirão, né? Quando faz o gol, sobe no alambrado, tá ali. É muito Minha esposa bom esse- fica, não leva pra ali, mas o futebol é contagiante, né? Marcão já foi no ABC ali. Eu adoro estádio. Aliás, se eu vou numa cidade, eu vou no estádio. Assim, vamos supor que eu tô indo para Recife. Quando eu é que tu olho, vai a Lisboa? já fui no da Luz. eu te Já fui no convido. da Luz. Tem que ir ao de Alvalade, não é? Não deu Um pra clube ir. diferenciado é o Sporting. Se bem que na não semana que eu tava lá, tava tendo Sporting e Juventus contra a Champions. é? Bom, Deu Juventus. Teus Juventus. Deu Juventus. Acho que foi 2-1. Mas eu falo assim, ó. Eu adoro estádio que nem o Frasqueirão. Eu sou... O América, o estádio do Arena, um dos melhores estádios que eu já fui até hoje. É muito gostoso o ambiente do estádio. É bacana, é bacana. Você poder tomar cerveja no ar-condicionado é muito legal, cara. Você consegue ficar ali e ficar vendo ali. Assim, eu não teve estádio que eu já vi isso. Dentro do ar-condicionado você fica vendo. Mas a energia de um estádio com alambrado é outra coisa. São duas experiências distintas. Aquele muito negócio do bacana cara de você viver. tá na hora do gol, ele dá um pulo e já agarrar no negócio. verdade. O jogador também voltar e dar o salto, assim, E aí... E você tá do lado do campo mesmo assim, né? Ali, Vendo ali, pertinho, 5 eu metros. sou já do dá. tempo, de todos nós aqui, Geral, da geral. De ficar contando os cúspidos na careca do juiz, entendeu? Então do Bandeira. Era uma delícia, né? Ver o Bandeira ali. Ele fala assim, só posso correr até ali porque dali vem cuspe. Mas a nossa sociedade agora não pode mais ter isso, né? Então... Pois é. Mas o futebol, eu falo de certo, você falou certinho, assim, eu acho que ele é um produto para fazer mobilidade social, produto para diversão, pra gente apagar um pouquinho as mágoas. Quando eu tô vendo meu Flamengo, ou vendo qualquer outro jogo, cara, parece que os problemas, pra mim, Naquele acabam. momento ali, né? E é importante que, depois do resultado, se for negativo, ele acaba com a minha semana. É impressionante. Como ele não me dá alegria na vitória, porque eu já acho que é normal, mas a derrota é algo que me mata. E assim, se meu time fosse da minha cidade, ou seja, no caso de vocês, do ABC e do América, eu acho que pra mim seria muito complicado trabalhar, porque você tá no jogo, você vê o jogo com frequência, você fica sofrendo, ganhando, tomando. Na ansiedade do ABC ele vai, não vai, não vai, né, cara? Mas falando especificamente de América e ABC, eu sou um cara muito otimista e tenho visto os posicionamentos dos atuais presidentes querendo profissionalizar cada vez mais, porque eu acredito que passa por esse profissionalismo, sabe? A questão de abnegados ficou já para trás, Completamente. né? Ou você hoje se profissionaliza, seja qual for o segmento, ou você vai ficar como a América estava há 2 anos atrás aí. Graças a Deus, Souza vem fazendo um bom trabalho, conseguimos subir. Esse Souza é aquele que era do São Paulo? Sou Flamengo também, Atlético Paranaense. Paranaense, uma seleção brasileira. Assim, eu acho que é E a importante direção os tá- clubes, não é? Se profissionalizarem Sim. com sociedades específicas para gerir. Eu vou futebol. fazer uma proposta aqui pra gente marcar um podcast pra gente falar sobre futebol, conversar bastante. Vamos A gente embora. tá chegando aqui no nosso limite de tempo. Doutor Miguel, obrigado por você estar aqui com a gente, obrigado por você acreditar no nosso projeto, ser parceiro da gente, mas o que é que Miguel não pode sair daqui? Qual o recado que você não pode deixar de falar pro pessoal aqui que tá assistindo a gente, que vai assistir? O que é que você não pode deixar de falar? Bem, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Aqui com o Marco, que eu não conheci, tive o prazer de conhecer.
depois pertencer aqui ao vosso podcast e fazer esta parceria. Penso que todos podemos beneficiar com isso. Aquilo que eu não queria deixar de dizer aqui é que hoje a Select Investimentos pode trazer para o mercado do Rio Grande do Norte um serviço diferenciado na ótica da alavancagem patrimonial e da blindagem patrimonial, ok? Com rentabilidades diferenciadas e com um serviço, isso sim, completamente diferenciado daquilo que a banca tradicional oferece para o mercado. Perfeito, bacana. E você, Marcão? É que você não pode deixar de falar aqui para a galera aí. Qual é o seu recado? Para quem é consumidor, que compra as frações que eu vendo. Para quem é incorporador, né? Que quando for escolher, no caso da multipropriedade, que quiser escutar um pouco sobre o assunto, para não, mesmo que não faça nada com a gente, mas que eu costumo dizer o seguinte, há concorrentes meus que eu falo, cara, eu gosto de escutar todos para aconselhar, às vezes a falar pro cara, seu negócio não é para multipropriedade. Porque eu vejo muita gente que pensa muito na comissão e não vai receber a comissão porque o cliente vai quebrar. Isso que é engraçado. Mas eu falo isso muito. Cara, deixa eu fazer sua viabilidade. Porque você vai entender se você tem o caixa, o planejamento. Se você tem o caixa para tocar esse negócio. Porque talvez você não tenha o caixa, mas você encontra alguém que tenha caixa. Que você sabe o que vai fazer. Então, planejamento. Então você, assim, eu acho que procurar um pouco a New Time para tentar desenvolver os projetos sem compromisso, eu acho que eu ganho com a indústria, né? E eu perco se algum de nós, algum incorporador quebrar, porque, como eu falei, esse nosso negócio tem um tendão de Aquiles que chama credibilidade. Então, quando o empreendimento ele não constrói, ele fere demais o negócio. E às vezes ele fere a região. Você tem que trabalhar o dobro, o triplo para poder... E não se compra nem se vende credibilidade. Né? Se ganha com o tempo. Se ganha com o tempo. Então, é isso aí. Show de bola. E eu agradeço o convite também. Você, Nandas, qual o recado que você dá aí para... Agradecer mais uma vez a presença de Miguel, de Marcos. Agradecer por apoiar nosso podcast. E dizer que estamos aqui à disposição. É uma satisfação poder estar trazendo esse material aqui para você. A gente faz de grande coração. Nosso projeto tem dado passos sólidos e nós temos a certeza que com parceiros como Marcos e Miguel nós vamos alcançar bons frutos. É isso aí. Beleza, pessoal? Obrigado aí, né? Se curtiu, compartilha, né? Dá um likezinho aí bacana pra gente isso, né? A gente vai ajudar que a gente traga mais conteúdo como esse aqui, que foi extremamente enriquecedor. Miguel, muito obrigado. Valeu mesmo. Marcão, obrigado. Faltou? Vai lá no meu canal também, dá uma curtida lá. A gente vai deixar aqui os links de todo mundo aqui, né? Pensei que ele lá da Select. Compra uma fração. Valeu, bora realizar, gente. Um abraço. Valeu.